Gus aqui, tudo certo? Então, né, mantendo o banco de ideias ativo. Sempre que eu preciso escrever, eu tenho duas fontes de ideias, né? Ou algo que me ocorreu imediatamente, eu tenho que escrever a respeito, ou eu consulto meu banco de ideias, né? Como é que eu mantenho esse banco de ideias ativo? Sempre que eu leio algo interessante, que eu acho importante, que vale a pena ir mais fundo, utilizar como referência, não apenas para mim, mas para amigos, colaboradores, clientes, eu guardo um link nesse banco, né? A ferramenta que eu uso para o meu banco de ideias é muito sofisticada, chama-se pasta. Eu prefiro chamar de diretório, um recurso com nome sofisticado, né? Desde o século passado eu tenho meu banco de ideias, tenho a pasta raiz com nome sugestivo de assuntos, e dentro dela, no momento que eu gravo esse vídeo, tem outras 95 pastas distintas, cada uma delas contendo centenas de links, arquivos, imagens, vídeos e alguns arquivos de áudio, tudo isso para manter minha mente aberta, utilizando o apoio de outras pessoas sobre assuntos do meu interesse. E como funciona esse banco, né? Primeiro eu consulto a planilha do meu calendário, é uma planilha do Excel, mas você poderia fazer seu calendário no Google, por exemplo, no calendário do Google. Eu faço isso para cada semestre, eu divido os assuntos, principalmente sobre os pilares que me motivam mais no momento, e vou produzindo conteúdo sobre esses pilares em sequência. Isso deve me dar talvez 2 posts semanais. Agora eu reduzi um pouco, estou fazendo um post, gravando um vídeo, mas aí quando eu decido escrever sobre algo que está no planejamento editorial, eu vou à pasta correspondente sobre o assunto, verifico as referências. Importante, né? Dentro dessas pastas tem subpastas também, né? Assisto vídeos, leio tudo e começo fazendo uma estrutura, um mapa mental, normalmente no Xmind, mas eu gosto de começar muitas vezes no papel mesmo, depois passar para o Xmind. E se do material que eu consultei tem coisas que vão ser úteis, já separo e depois eu vou consultar novamente durante a escrita, né? Para fazer a referência correta. E eu começo a escrever numa boa, no documento do Word, normalmente. Eventualmente eu escrevo direto no blog, porque hoje em dia o blog já tem correção também. Então o fato de escrever sobre um determinado assunto não me torna um especialista, muito pelo contrário. Por isso as referências são importantes. Dar o crédito não tem nenhum problema, inclusive melhora todo o ecossistema no geral, né? E lembrando que não são só os textos e os artigos que a gente pode referenciar, tem as imagens, os esquemas, os gráficos, as animações. Todos esses recursos podem ser aplicados e referenciados, não tem nenhum tipo de problema, né? Tipos de conteúdo que você pode produzir, né? Eu tenho auxiliado muitas empresas e pessoas a produzir melhores conteúdos. Não que eu seja especialista, eu só consigo organizar melhor as informações. Dito isso, tem dezenas de tipos de conteúdo que você pode produzir, né? Tudo é uma postagem. É claro, a verdade, a postagem básica, o título, H1, introdução, assuntos secundários com H2, os parágrafos, fechamento, final. Parece simples, é uma estrutura simples mesmo, mas a gente começa a sofisticar para incrementar os resultados, né? Você pode criar listas, posts do tipo como fazer, posts de perguntas e respostas, casos de uso ou cases, se preferir, depoimentos de clientes, entrevistas, demonstrações de produtos e serviços, novidades, opinião de especialistas, materiais eletrônicos. Mas só isso, sugestões? Não, aqui são apenas algumas sugestões. Eu vou sugerir que você vá mais a fundo. Você pode espionar a concorrência, olhar o blog deles, ver as dicas valiosas, ver os posts mais lidos, estudar isso tudo primeiro, se você estiver pensando em alguma coisa mais direta para sua área de atuação, né? Então, melhorar a produção de conteúdo, sou bem suspeito para falar sobre isso, mas alguns hacks que você pode melhorar sim. Na verdade, melhorar a produção de conteúdo é meio que um mantra, deve ser um processo contínuo e infinito de melhorias, né? Escrever como mágica, porque isso é realmente incrível. Quanto mais você escreve, mais sorte você tem, mais que você consegue escrever, mais você melhora a sua produção de conteúdo. Brincadeiras à parte, é o conteúdo que vai levar você para um outro nível. Manter a cabeça ocupada periodicamente para escrever é fantástico. E não me venha com bloqueios, com brancos, mantenha a periodicidade, tá? Algumas dicas dos processos que podem ajudar você a escrever livremente, criar vários títulos e subtítulos e começar daí. Sumir com as distrações quando você faz isso, né? Capturar suas notas, pensar no objetivo final. Quando eu falei ali antes, capturar notas, é no papel, andar sempre com um bloquinho, um moleskine, uma caneta e anotar as coisas que são pertinentes ou não, mas que você lembrou naquele momento. Não pensar demais, sentar lá e escrever, né? Importante, sim, você deveria escrever para as pessoas e otimizar para mecanismos de busca.
e também até distribuir depois em redes sociais para poder ajudar a divulgar, né? E algumas ideias para ajudar você a manter o seu calendário editorial funcionando o ano todo, né? Lembrando de algumas coisas que eu escrevi anteriormente, manter o banco de ideias da maneira que eu sugeri é uma sugestão. Você pode criar uma lista de bookmarks, você pode criar uma lista para consultas posteriores, um documento do Word, não importa, o Excel. Veja, respeite os direitos autorais. Quando for escrever sobre um assunto, faça a sua versão. Pesquise quem escreveu. Quando for o caso, faça as referências adequadas, né? Cuidar muito do título. Se puder, pergunte. Adaptar conteúdos existentes, não tem problema. Papel e caneta, para mim, funciona maravilhosamente bem. Recursos visuais, utilize. Quantidade de texto, cuide. Não, nem muito pequeno, nem muito grande. Reaproveitar conteúdos de novo, né? Frequentemente eu tenho que utilizar técnicas para melhorar minha performance, criando conteúdos, reaproveitando conteúdos antigos, porque isso é importante para manter o conteúdo atualizado, né? E você nem pode saber ao certo hoje quem é o seu público, né? Mas não deixe de pesquisar. O Google Analytics está aí, tem informações lá. Quanto melhor você conhecer o seu público, mais diretamente você vai poder escrever e atingi-lo, né? Às vezes a gente começa a escrever para o público que a gente achava que era o público que ia ter interesse naquilo que a gente faz. Quando você começa a olhar os dados, o público é totalmente diferente, mas não tem nada errado. É só porque a gente tinha imaginado uma coisa que é diferente da realidade, né? Pensar um pouco na divulgação, isso ajuda, né? Pelo menos o básico. E começar a produzir conteúdo hoje mesmo, né? Quanto mais você escrever, melhor você escreverá. É incrível, até parece mágica. Se você gostou, tem um link aí. Lá no blog tem um conteúdo adicional nisso que eu gravei aqui no vídeo. E antes de ir para lá, dá uma curtida no vídeo aí, também se inscreva no canal, ok? Obrigado.